Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Lembrem-se de perguntas, se identificar, em locais silenciosos, se identificar o local que você está falando. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto e texto o equivalente mais ou menos a uma leitura aí de 40 segundos, 1 minuto, tá? Ainda está vindo muita pergunta com barulho no fundo, muita pergunta sem a pessoa se identificar, tá? E aí a equipe acaba nem selecionando, eu nem fico sabendo as perguntas, tá ok? Então se a sua pergunta não foi respondida, provavelmente deve estar nessa categoria. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber aí um aviso sempre que eu postar um novo conteúdo, tá ok, pessoal? E faz os comentários aqui embaixo, que isso ajuda o canal e eu leio todos eles e eu gosto muito do que vocês falam, né? Tem sempre algumas críticas, mas isso é natural, né? Desde que sejam embasadas, eu aceito-as com todo carinho, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Euclides, que sou de Blumenau, Santa Catarina, mas hoje moro em São Paulo, pois sou aviador, trabalho em companhia aérea. E mais uma vez estou aqui fazendo uma pergunta para o senhor. Primeiramente gostaria de dizer que o seu modelo de videocast, onde o senhor coloca o áudio das nossas perguntas e nos responde diretamente, me dá a sensação de estar sentado numa sala frente a frente com o senhor, batendo um papo sobre economia. Muito, muito interessante o seu modelo de videocast. A minha pergunta está relacionada à análise técnica. Eu conheço o seu posicionamento em relação à análise técnica, tenho ciência da sua opinião. O senhor, por exemplo, uma pessoa que entende tanto da análise fundamentalista quanto de análise técnica também, imaginamos que tenha uma ação, um papel que o senhor tem interesse, o senhor conhece, que sabe que é uma boa empresa, o senhor quer ser sócio dessa empresa, e na sua análise fundamentalista, no seu valuation, o senhor vê que o preço está abaixo do preço justo da empresa. Então seria o seu momento de compra, o momento de o senhor aportar nessa empresa. Porém, se for dar uma olhada no gráfico da empresa, ela está numa clara tendência de baixa. E vários indicadores técnicos sugerem que a empresa vai continuar caindo o preço, e tem um suporte mais embaixo, onde ela pode reverter, Fibonacci, tudo indicando, tecnicamente falando, que o preço dessa empresa ainda vai baixar um pouco mais. Então a minha pergunta é, o senhor ainda assim descartaria totalmente o uso da análise técnica para, de repente, refinar o momento de entrada nesse papel, o preço de compra desse papel, sendo que quanto mais baixo o valor que a gente paga o papel, mais ações a gente pode comprar com a mesma quantidade de dinheiro. Então, a questão é se o senhor realmente ainda descartaria nesse caso ou, de repente, dá para aproveitar um conhecimento de análise técnica para tentar refinar um pouco mais esse momento de entrada. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu videocast. Um abraço. Bem, Euclides de Blumenau, Santa Catarina, um aviador em São Paulo. Eu tive alguns amigos que eram pilotos da TAM, da Gol, né? Já teve vários amigos meus. Eu servi na Força Aérea, né? Então teve alguns amigos aí que acabaram migrando para as companhias aéreas aí, para a iniciativa privada, porque ganha mais, né, do que um aviador na FAB. E eles tinham, você deve ter essa mesma categoria, tinham sempre um apartamento aí que eles dividiam perto do aeroporto de Congonhas, porque é o hub, e acabava o pessoal do Brasil todo ficando aí concentrado em Congonhas. Acredito que essa seja a sua situação, Euclides. Mas vamos lá, deixa eu te explicar. Eu conheço bem a análise técnica, já utilizei, já operei muito no mercado futuro e sou aí um dos defensores da análise fundamentalista, né? Que inclusive é o título do meu livro. Então, o que acontece, Euclides? Tem sempre essa dúvida de usar os dois juntos, né? Eu decidi que quero comprar ações dessa empresa pelos fundamentos, e aí eu tomo a minha decisão de comprar ou não, olhando para a análise técnica. Isso geralmente não funciona, tá, Euclides? Deixa eu te explicar. Tem pessoas que defendem, inclusive amigos meus defendem muito isso, mas na vida real é completamente diferente. Depois eu vou falar para você no final por quê, né? Pelo exemplo que você falou, eu decidi comprar ações dessa empresa A. E aí o mercado está caindo. Pelos fundamentos, a ação chegou num preço que vale a pena comprar. Qual que é o preço que vale a pena comprar? É o preço que está abaixo do valor. É o que eu sempre digo aqui. Ou seja, fiz um valuation, gosto da empresa, gosto das perspectivas que ela tem no futuro, que ela ainda vai crescer e tal. E, né, pelas minhas projeções aqui do futuro dessa empresa, essa ação deveria custar R$10. E aí eu tenho que comprar sempre que o preço estiver abaixo dos R$10. O mercado por algum motivo caiu, está lá 9, 8, eu compro. E aí a sua dúvida é o seguinte, eu olho para o gráfico
e o gráfico está me dizendo que vai cair ainda mais, né? Porque o suporte estaria lá, sei lá, nos R$ 7. Fibonacci, as proporções de Fibonacci, né? Tudo isso depois eu utilizei, tá? Mas tudo isso tem algumas coisas que são muito esotéricas, Euclides. E tem algumas que faz sentido, só que ela está olhando para o passado. A análise técnica é passado, né? Você está plotando estatisticamente todas as informações que tem no movimento daquela ação, está sendo plotada para você num gráfico. Então, na época, eu usava muito cruzamento de médias móveis, estocástico, índice de força relativa, volume. Fibonacci, o pessoal defende, eu sempre achava meio esotérico demais, né? Tipo as ondas de Elliott também, né? Meu amigo Didi chamava de Idiot Waves, né? Era as Elliott Waves. Então, tem vários indicadores. Os próprios analistas técnicos, tem alguns que eles não acreditam, alguns outros acreditam. E aqueles que realmente fazem sentido, tipo o índice de força relativa, o que é o índice de força relativa? Ele está pegando informações do passado, está vendo pelo volume e a velocidade com que aqueles preços oscilam num determinado intervalo de tempo, se aquele movimento é um movimento de força ou não, né? Ou seja, digamos que o mercado vem, aquela ação negocia geralmente X reais em um pregão, né? E aí está ligado com volume também. E aí esses X reais por pregão, sempre uma média, e de repente quando essa ação movimenta tanto para cima quanto para baixo, esse volume acaba, não só o volume em si aumentando, mas a quantidade de negociações aumenta no mesmo intervalo de tempo. E aí você olha e fala, bom, o IFR aqui está dizendo que essa ação vai subir ou vai cair, ou vai continuar numa tendência de alta e vai subir mais ainda, ou vai cair. Aí tem cruzamento de médias móveis, que é a agulhada do Didi. Didi, na realidade, ele pegou a média curta, a média média e a média longa, dividiu pela média média, e aí virou um indicador que fica os três negócios cruzando, média média. A média média dividida pela média média é 1, né? Então, a média média ela fica numa reta e a média curta e a média longa fica cruzando essa reta. Então, o Didi diz que quando ela cruza os três em cima dessa reta é a famosa agulhada do Didi, né? Que nada mais é que o cruzamento de médias móveis, e aí ele está indicando para você uma tendência, né? O que vai acontecer com essa ação. Então, tem várias coisas, muitas são esotéricas, tipo Fibonacci. Fibonacci sempre usa aquela figura do Nautilus, né? Que as proporções de Fibonacci elas se repetem, né, em tudo na natureza, e isso também se repetirá num gráfico de ações. Isso é muito esotérico para minha cabeça. Você citou o Fibonacci, né? Tipo, caiu na proporção de 60%, próxima parada em 100%. Então tem essas coisas que não faz muito sentido, porque não quer dizer que aconteceu no passado que vai acontecer no futuro. Na realidade, o que a análise técnica está tentando, né? É olhar os movimentos passados para prever os movimentos futuros. Tá? Só que na vida real não é assim que funciona. É uma empresa, tanto que a gente fala rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Uma empresa que sempre foi boa até hoje não quer dizer que ela vai ser boa a partir de hoje também. As coisas mudam, as características, os fundamentos, a economia, o mercado, o setor, várias coisas mudam, né? A tecnologia. Então, você precisa se focar nos fundamentos, né? O que justifica o preço de uma ação não é o fundamento, não é o gráfico. E aí, quando você fala, eu decidi comprar essa ação A aqui, dessa empresa A, fiz todo o valuation correto, acredito, né, nos critérios que eu usei, ela deveria custar R$10 e o mercado está negociando a 8. Opa, vou lá e compro. Aí eu olho para o gráfico, não, porque o Fibonacci está dizendo que vai até 7, porque o suporte está lá em 6,50, suporte, resistência, não vou entrar nesse detalhe, porque senão confunde muito a cabeça aqui do nosso público. Então, aí você fala, não, então chegou a 8, não vou comprar 8, já que a análise técnica está dizendo que vai chegar até 7, vai chegar até 6,50. O que eu faço? Você perguntou, o que eu faço? Eu espero para comprar nesse ponto? Não, porque eu estou usando fundamento. O fundamento está me dizendo que aquela ação está barata. Eu compro. Eu não posso ficar esperando. Ninguém acerta fundo e topo. Ninguém. Quando acerta é por sorte. Tá? É o que todo mundo quer em análise técnica. Acertar onde é o fundo e acertar onde é o topo. Isso não acontece na vida real. Como eu já citei várias vezes aqui, já está mais do que comprovado isso aí. É você pegar todos os CPFs na B3 e ver plotar todas as operações que todo mundo fez, você vai ver que no médio e longo prazo ninguém ganhou dinheiro. Então é muito mais uma roleta, né? Um cassino. Você fica lá tentando acertar. Uma hora você acerta, duas você erra. Fica igual aquela... Eu sempre brinco, né? Aquela brincadeira os parques antigos de diversão, né? Que na minha época você ia, aí tinha aquela... Uma roleta gigante assim, que era feita de madeira e plástico, né? Que eram os times, você apostava, tal, igual uma roleta de cassino, né?
E aí você aposta, você não vê ninguém saindo dali com dinheiro. Porque o cara reaposta tudo que ele pega. E o mercado é a mesma coisa. O cara ganha dinheiro, ele vai lá e põe de novo. Ele acha que vai acertar de novo. Então, isso tem muito a ver com a natureza humana. Não é nem muito... Todos eles tentam fazer esse negócio de gerenciamento de risco. Os jargões é sempre o mesmo. De 30 anos atrás, que eu conheço o mercado até hoje, ele só muda os nomes. Mas sempre tem as pessoas que querem te vender que isso funciona, sempre tem os mesmos jargão. Não, você tem que pegar experiência, tem que ter tempo de tenda, tem que ter gerenciamento de risco. Você pegar aqui nos comentários os traders que me criticam, todos eles falam a mesma coisa. Então, na verdade, ele não acredita naquilo. Está repetindo, né? Alguma coisa que ele viu no curso, alguma coisa que falou para ele, e ele fica repetindo isso aí. E só vai descobrir e sair do negócio quando ele perder todo o dinheiro. Infelizmente. Tem muitos de vocês que põem comentário aqui que realmente desiste antes e vê que não vai dar certo, né? Mas, infelizmente, uma boa parcela dos investidores começam assim e eles não param, né? Só para quando perde tudo. Então, por que eu falei que eu ia te falar no final? Se eu cheguei à conclusão que é 10, chegou a 8, eu compro. Eu não preciso esperar chegar a 7, eu não vou acertar o fundo. E isso é ganância. Já está barato. Você quer que fica mais barato ainda? Não é só no mercado de ações, tá? Você vê isso em qualquer tipo de negócio. É aquele cara que está lá, ele já está tendo vantagem no negócio, já está barato o que ele quer comprar, mas ele fica ali tentando espremer para comprar mais barato ainda. Aí o mercado sobe, fica vendo navio, né? Imagina. Eu achei que era 10, caiu em 8, eu falei, não, vou esperar chegar em 7. Aí, em vez de chegar em 7, ele sobe de novo. Aí fica... É a dor que todo mundo no mercado tem, a mesma dor, tá? Que a gente chama no mercado. É a dor de corno. Que ele não comprou, achou que ia cair mais e o negócio subiu. Aí ele devia ter comprado lá. Né? E aí já era, tá? Então, preço, estabado, valor, compra. Não esquece gráfico, não fica olhando análise técnica não, que isso não dá certo. Tá joia, Euclides? Sucesso aí, bons voos. Vamos à próxima? Olá, professor José Cobori, aqui quem fala é Paulo Henrique, de Fortaleza, Ceará. Sigo bastante seu canal e sempre que posso assisto seus vídeos e podcasts. A pergunta que eu queria fazer, na verdade, eu queria saber a sua opinião sobre o processo de securitização, a ampliação desse mercado de securitização no Brasil. Ultimamente eu estava assistindo o filme Inside Job, que falava um pouco dessa securitização do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, crise financeira que teve em 2008, o risco de crédito que não foi bem avaliado. E eu queria saber o que é que o senhor acha em relação ao Brasil. Ultimamente eu andei estudando, lendo um pouco sobre os fundos de investimento de direitos creditórios que investem nesse tipo de mercado de securitização. Existe até uns títulos de renda fixa também securitizados. Eu queria saber o que é que o senhor acha. Existe uma avaliação boa em relação ao risco de crédito no Brasil, em virtude da inadimplência, a alta inadimplência que tem no Brasil, ou o mercado consegue avaliar bem isso aí e a gente não tem esse risco tão grande de calote? Forte abraço, professor. Não sei se deu para entender a pergunta. Um forte abraço e agradeço. Bem, Paulo de Fortaleza. Paulo, vamos lá. Eu quando dava aula no MBA de Finanças, que eu dei durante 10 anos, tinha uma disciplina chamada Finanças Internacionais, que inclusive até os gráficos que a gente usava para ensinar era mais ou menos parecido com aquilo que aparece no filme The Big Short, né? Quando o cara monta aquelas torrezinhas com aquele de madeira, né? E vai empilhando aquelas madeirinhas e depois ele desmonta para explicar lá pro gestor do fundo lá que ia acontecer, né? O que estava acontecendo com as dívidas. E até a figura que a gente usa, né, para dar aula sobre essa parte de securitização, a gente usa mais ou menos essa figura, né, para ensinar os alunos. Então, o que é o processo de securitização? Você vai ver isso nesse filme aí, tá? O Big Short, A Grande Aposta. A securitização é você pegar várias dívidas, e transforma ela em outra dívida. Eu costumo brincar que você pega uma dívida triple C, triple A, triple C, triple B, aí o subprime é o triple Z, né? Você pega o triple Z, joga tudo dentro do liquidificador, bate, sai um negócio novo lá fora sem risco. Ou com risco muito baixo. Só que tem o famoso subprime ali. Nos Estados Unidos, quando eles faziam isso, chamava as obrigações de dívidas colaterais, que eram os CDOs, Collateralized Debt Obligation. É até difícil falar esse colaterais em inglês, né? Então, eram obrigações de dívidas colaterais, tá? Os CDOs. Os CDOs aqui no Brasil, se você for pegar o que era um CDO lá, o que é um CDO aqui é o ACRI, é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. É o CDO de lá. Então, o processo de securitização, ele pega uma dívida, transforma num ativo financeiro, num papel,
para ser vendido e coloca ali uma classificação de risco, tá? Que é mais ou menos o que você falou. Esse processo de securitização tradicional, que é o que se ensina e o que se fazia aí, na época era exatamente isso. Pegava igual, o risco, né, de um financiamento imobiliário meu é diferente do risco de um financiamento imobiliário de outra pessoa. Só que eles pegam todos aqueles financiamentos que têm riscos diferentes e transformam num só. Então isso é a securitização. Faz uma securitização e vende. Aí você fala, é confiável? O investidor, esses fundos trabalham com isso, eles têm que olhar mais a fundo, tá? Mas aí entra a ganância. É porque lá você fala, a gente pode confiar, as maiores agências de classificação de risco nos Estados Unidos, do mundo, que é as que fazem aqui também, estavam dizendo que não tinha risco esses aí. Inclusive, nesse filme Big Short, mostra o cara indo lá, né, na Standard & Poor's, e questionando, e a pessoa, não, porque tipo, o banco de investimento me paga aqui, né, para classificar o risco e eu dou a classificação. Quer dizer, o cara até no filme sai meio, dá uma, né, fica puto lá com o negócio, mas como assim e tal? E ele fica sem entender, né? Na verdade, fica sem entender, não. Ele entende o que está acontecendo, por isso ele vai lá e aposta contra. Então, é exatamente isso. Aqui, as mesmas agências que fazem. É óbvio que depois do que aconteceu lá, as pessoas tomam um pouco mais de cuidado, inclusive as agências. Porque senão você fica... Esse pessoal vive de credibilidade. Eu não sei por que não aconteceu nada com eles, tá? Até hoje. Naquele escândalo da WorldCom com a Enron, aconteceu com a maior empresa, né, de classificação de auditoria do mundo, sumiu. Que era a Arthur Andersen. Né? Para quem é mais antigo deve lembrar desse nome. Naquele escândalo ela sumiu, porque ela auditava um negócio que era todo fraudulento e dizia que estava ok. Então essas agências de classificação de risco, eu acho que eles passaram meio incólume por isso aí, não devia, tá? Eles estavam dando uma classificação de risco que não existia. O negócio era extremamente arriscado. Então o processo de securitização, quando você olha e vai comprar uma CRI aqui no Brasil, você tem que olhar qual que é as garantias que está por trás disso. No caso de um default, o que vai acontecer, quais são os recebíveis que estão por trás disso, né? Os aluguéis que estão, se for uma CRI de aluguel, né? Se for os aluguéis, uma CRI, quais os aluguéis que está lastreando isso, né? Quais as empresas, é igual você olha um fundo imobiliário, tá? De tijolo mesmo. Você olha o risco ali de quem? De quem está alugando os imóveis, não é isso? Se é uma grande empresa, se não é, se aquele prédio inteiro está com uma empresa só. O que era lá atrás, eu lembro, em Macaé, tinham várias instalações que eram todas da Petrobras. E aí ficou todo mundo botava AAA, porque Petrobras nunca vai deixar de pagar o aluguel e tal. Só que não estava vendo que o risco era exatamente isso, né? Todos os imóveis inteiros eram de uma empresa só. E aí quando a Petrobras passou por todas essas dificuldades, entregou aqueles prédios. O cara ficou com um prédio sem poder ocupar, né? Até porque alguns são prédios muito específicos. Tem fundo imobiliário de galpão logístico. Igual, você tem um imóvel alugado de hospitais. É um ativo muito específico, né? Se aquele hospital quebrar e sair de lá, você vai levar muito tempo para botar outro hospital lá dentro. E aquela instalação toda que é muito especializada, você não consegue alugar para outra empresa. A menos que você reforme, vai gastar muito dinheiro. Então, essas coisas você tem que olhar. Os fundos imobiliários são especialistas nisso. Se você pegar uma CRI, você tem que tomar o cuidado de olhar não só a classificação de risco que deram para essa CRI, mas vai ter todas as informações na CRI, você tem que ir atrás. Quais são os contratos que estão por trás disso, quais são as garantias, né? Quais são os aluguéis, como que são esses contratos de aluguéis, né? Como que é o fluxo de caixa desses recebíveis. Tudo isso tem que olhar. Investir com mínimo de risco dá trabalho, né? Então as pessoas às vezes não querem ter trabalho, mas se você quer investir com segurança, você tem que ter um pouquinho mais de trabalho para analisar o risco do negócio. Como eu sempre falo, analise o risco, a rentabilidade é uma consequência, tá? 95% das pessoas só olham a rentabilidade, né? Esquece de olhar o risco. Tá ok? Espero ter te ajudado, Paulo. Forte abraço aí para Fortaleza. Vamos à próxima? Boa tarde, professor Cobori. Meu nome é Rui, eu sou da cidade de Itu, São Paulo, e eu gostaria que o senhor comentasse essa nova lei do Banco Central aí, onde os bancos poderão fazer depósitos voluntários e o Banco Central pagará uma taxa para esses bancos para eles poderem nos reemprestar esse dinheiro. Então eu gostaria que o senhor comentasse isso, que é um assunto bastante atual, parece que já foi até sancionado pelo presidente da República essa lei. Bem, Rui de Itu, São Paulo. Cidade de Itu, hoje em dia os jovens não falam mais nisso, né? Mas quando eu era mais jovem, tudo que era muito grande a gente falava que era de Itu, né? Bom, isso parece um negócio de Itu. Pra quem não conhece a cidade do Rui, é conhecida porque tem, inclusive quando você passeia lá tem muito disso, né, Rui?
as coisas numa proporção maior, sempre o pessoal brinca que é de Itu, né? Mas vamos lá, Rui. Na realidade, até eu comentei com detalhes quando esse projeto estava... Na realidade, esse projeto já estava tramitando há muito tempo, ele realmente já foi aprovado, né? Se não me engano, foi recente agora, não sei se foi mês passado ou retrasado, dos depósitos voluntários. Na realidade, no projeto a gente chamava de depósito remunerado, que é a mesma coisa, eu vou explicar a diferença. Na época eu expliquei por que isso fazia sentido e o que isso tinha a ver com política monetária e operações compromissadas. Então vou explicar, fazer um resumo aqui de novo para quem pegou esse assunto agora. O nome de depósito voluntário vem exatamente porque tem um depósito que é compulsório, que vocês conhecem, o depósito compulsório. Então, você depositou R$100 no banco, tem uma parte percentual disso, hoje gira em torno de 20, 25, durante muito tempo foi 45, tá? 25% tem que ficar lá no Banco Central, como forma de depósito compulsório. Por que o Banco Central faz isso? Porque se o banco puder utilizar os R$100 que você depositou, ele vai ter um poder de multiplicação do dinheiro infinito. Quando era 45, ele conseguia multiplicar esse ciclo 17 vezes. Tá? Então, assim, por que é infinito? Se você coloca R$100 e o banco posso utilizar seus R$100, eu pego seus R$100 e empresto para outra pessoa. Aí essa outra pessoa, sei lá, vai comprar, gastar esses R$100. Em algum momento, esses R$100 voltam para o banco. Estou imaginando no nosso exemplo um banco só, mas você imagina no país aqui o sistema financeiro como um todo, né? Esses R$100 vai acabar voltando para o banco. Aí ele volta para o banco, eu pego e empresto de novo, ou seja, esse ciclo não acaba nunca. Então, toda vez que o depósito que entra no banco, estou falando banco comercial, né? Toda vez que o depósito entra no banco, um percentual fica para o Banco Central como forma de depósito compulsório, eu estou reduzindo o poder de multiplicação desse dinheiro. Então, imagine que seja 20. Eu sou 100, Banco Central 20 é depósito compulsório, o banco pode usar 80, ele empresta 80. Esse 80 volta. Aí 20% desse 80, que são 16, né? Vai ficar no Banco Central como depósito compulsório. E o banco só vai poder emprestar 64, entendeu? E aí ele vai até se exaurir o poder de multiplicação desses R$100 que entrou lá. E aí agora criaram o depósito voluntário. Como o próprio nome diz, não é compulsório, né? Isso aí, o compulsório o banco tem que deixar, o Banco Central exige, né? É norma. E o depósito voluntário não, o banco pode falar, não, isso aqui está sobrando aqui, eu vou depositar aí voluntariamente e ele vai ser remunerado. Aí para quem não entende muito de política monetária, não entende muito de economia, faz uma crítica, né? Por que a gente vai remunerar o dinheiro do banco, o banco fica ganhando dinheiro? Não, isso é política monetária, tá? Na realidade, o dinheiro que fica parado no sistema financeiro já é remunerado através das operações compromissadas. Então, para quem já fez o meu curso de fundos, quando você entra lá na CVM, você olha nos fundos, você vai ver que tem uma grande parcela do patrimônio daquele fundo, principalmente se for de renda fixa, está lá como operações compromissadas. Porque você entra no site da CVM, joga o CNPJ do fundo que você investe, você consegue ver a carteira dele. Tá? É óbvio que tem um delay ali para proteger a estratégia do gestor. Mas você consegue ver a carteira. Se for um fundo de ações, você vê quais ações que o fundo tinha 3 meses atrás, né? E que ações que ele estava posicionado. E a parte do caixa, né, a parte de liquidez que ele deixa vai estar lá em operações compromissadas. Você entra num fundo de renda fixa, você vai ver lá quanto que está posicionado na carteira em LTNs, LFTs, NTNBs, né? E você vai ver que uma grande parte está lá, operações compromissadas. Por que tem esse nome, operações compromissadas? É porque o Banco Central coloca um título para você, fundo, digamos que você é o gestor do fundo, você tem lá 100 milhões sobrando, você compra 100 milhões do Banco Central em títulos e o Banco Central tem um compromisso de recompra. Então você já faz uma operação, quando eu precisar do dinheiro, se eu precisar do dinheiro amanhã, vai ficar investido só de hoje para amanhã. Você faz a operação compromissada, porque tem um compromisso de recompra. E por que o Banco Central faz isso, quando não existiu o depósito voluntário? Porque existe muito dinheiro que fica na economia, uma liquidez que fica ali. E aí, para quem entende um pouquinho de política monetária, de economia, sabe que o dinheiro não fica parado sem remuneração. Então, o Banco Central, quando ele está praticando a política monetária, o que ele está fazendo? Ele, resumindo, tá? Ele quer tirar dinheiro da economia, ele põe título e pega dinheiro. Né? Aí o inverso, quando ele está baixando taxa, agora ele está subindo, né? E o inverso, que ele estava fazendo o inverso antes, quando está caindo. O que ele faz? Ele quer ativar a economia, o que ele faz? Ele tira título e põe dinheiro. Então ele fica fazendo esse jogo, né? Trocando título por dinheiro conforme, né, a meta que o Banco Central, o Copom lá, inclusive a reunião foi essa semana, né, determina lá de política monetária, a meta é 5,25%. Aí você fala, bom, determinou, mas se ninguém quiser cumprir, né?
Exatamente. Ele faz isso no mercado aberto fazendo essas operações. Então a meta é 5,25, ele fica fazendo operações no mercado aberto, leilão de títulos, um monte de coisa, para fazer essas operações sempre buscando essa taxa de 5,25. Mas ele está fazendo operações com títulos de quem quer investir, quer os dealers, os grandes bancos, põe, depois repassa isso no mercado interbancário. É um mecanismo um pouco mais complexo, né? Que quando eu dou aula eu explico, tá? Mas memoriza isso, né? O Banco Central quer atingir os 5,25, então todo dia ele, no mercado aberto ele faz os leilões de títulos com os grandes bancos que são considerados os dealers, que participam desse leilão com o Banco Central. E depois no mercado interbancário, os dealers trocam esses títulos também com outras instituições. Só que quem está fazendo essas operações é quem está investindo, quem está comprando título para investir. Quando encerra o expediente, encerrou o horário bancário, que acontece? Muitos fundos têm dinheiro sobrando. A grande maioria desse dinheiro é de fundo, tá? Então o gestor está lá, recebeu, né? Você comprou cota, fez aporte, não sei o que, ele conseguiu investir aqui, fez as operações, aí sobrou lá 100 milhões no caixa do fundo. E o fundo falou, opa, eu não preciso desses 100 milhões a mais, eu já tenho a minha reserva, né, de liquidez ali normal, e eu não preciso desses 100 milhões. O que o fundo faz? O fundo vai lá e troca isso com o Banco Central. É como se o Banco Central estivesse fazendo a mesma operação, tá? Aí o Banco Central dá os títulos, pega o dinheiro e o nome disso é operação compromissada. Por que o Banco Central faz isso? Porque o dinheiro não pode ficar parado no sistema, porque se o Banco Central não fizesse, o gestor ia dar um jeito de remunerar. Né? Melhor qualquer coisa do que zero, concorda? Só que em teoria, no limite, todo mundo trocando dinheiro, no limite tende a jogar a taxa de juros para zero. Imagina, o Banco Central não faz operação compromissada. Eu sou o gestor do fundo, estou com 100 milhões, tem outro lá com tantos milhões, um monte de dinheiro sobrando. Aí eu te empresto aí, se a taxa de juros, sei lá, é 0,05 ao dia, eu te empresto por 0,04. Aí o outro, eu empresto por 0,03, tem muito dinheiro, né, que desde na economia. Não, eu empresto por 0,01. Então a tendência é jogar a taxa de juros próxima de zero. Tá? Em teoria dizem que chega a zero, né? Próxima de zero. Então, como o Banco Central precisa praticar a política monetária, ele tem a meta de 5,25, o que ele faz? Ele enxuga essa liquidez todo dia. Ele vai lá e enxuga essa liquidez da economia. Tá, mas por que ele trocou agora por depósito voluntário? Por um simples problema. Para ele fazer essas operações compromissadas, ele precisa ter títulos públicos. Ele não tem título para fazer isso. O Tesouro Nacional fornece esses títulos para o Banco Central fazer essas operações compromissadas. Pra você ter uma ideia, é em torno de 1 trilhão todo dia. É óbvio que os títulos ficam sendo trocados. Então, o Banco Central tem 1 trilhão em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional para ele praticar essa política monetária. E aí vem por que criar essa lei. Porque esse 1 trilhão que o Tesouro Nacional emitiu para entregar para o Banco Central fazer política monetária está lá computado como dívida. Então, aquela brincadeira da diferente dívida bruta e dívida líquida, às vezes, para quem gosta de economia, lê o jornal, vê uma discussão, né? Não, mas a dívida bruta, você tem que tirar isso aí, que a dívida líquida, esse 1 trilhão aí não é dívida. Porque, teoricamente, não é, né? O Tesouro emitiu os títulos, mas ele não pegou 1 trilhão de reais. Ele emitiu os títulos, deu para o Banco Central utiliza isso. Fala, mas 1 trilhão não é dívida, mas tem custo. Verdade, tem custo, porque quando o Banco Central faz as operações, tem o custo, né? Os juros que ele está pagando. E aí fica essa confusão. Então, o que esse projeto ele estava almejando, né? Que foi aprovado? Ficou uma coisa meio sem sentido, até porque o Banco Central tem credibilidade. Se fosse um país que não tivesse, tudo bem, né? Mas o nosso Banco Central tem credibilidade. Então, os grandes países têm credibilidade na política monetária. Um exemplo é Estados Unidos, o Fed, o Banco Central Europeu. Então, o Banco da Inglaterra, os grandes bancos já fazem essa operação chamada depósito voluntário, depósito remunerado. Tá? Ele não fica fazendo essa operação com título público. E no Brasil a gente ainda fazia essas operações compromissadas. Então era uma coisa meio praxe, né? Não, eu te dou o dinheiro aqui, eu te dou o título, faço uma operação compromissada, amanhã se você precisar eu te devolvo, a gente desfaz. Então era tipo assim, uma burocracia a mais, né? O banco, digamos lá, o Bradesco não está duvidando do Banco Central. Não, me dá os títulos aí, eu te dou o dinheiro, que senão você não vai me devolver o dinheiro. Não existia isso. Então, para trocar toda essa bagunça aí, eles falam, não, faz simplesmente um depósito remunerado. Aqueles 100 milhões que sobrou, você deposita no Banco Central e ele te remunera. A mesma remuneração que ele ia te dar via operação compromissada. E no limite, quando tudo isso começar, vai ser feito agora aos poucos, tá?
Mas no limite, qual que é o objetivo? Quando tudo isso estiver funcionando, os depósitos remunerados, voluntários, né, remunerados, o Banco Central vai precisar cada vez menos fazer as operações compromissadas e cada vez menos utilizar os títulos públicos. Então é como se ele pudesse, no limite, chegasse a esse 1 trilhão de título do Tesouro, devolvia para o Tesouro e o Tesouro cancelava essa dívida, né? Que não é dívida, tá? Que é o que eu expliquei. Então o mecanismo é mais ou menos esse aí, tá? Eu não sei se acaba ficando longo, né? Porque é um pouco mais complexo, tem que tentar explicar esses detalhes, mas espero ter sido didático. Tá joia? Vamos à próxima? Boa noite, professor José Cobori. Meu nome é Leandro, falo de São Paulo, capital. Sou um telespectador assíduo dos seus vídeos no YouTube. Sempre de grande valia, um conhecimento ímpar que o senhor tem. Eu gostaria de saber, professor José Cobori, qual é a opinião do senhor sobre a possibilidade do Brasil reativar o seu fundo soberano, que ele foi, extinto ali em meados de 2018. Né? Assim, qual é a opinião do senhor caso ele fosse reativado e seguisse aquela linha de pensamento do Fundo Soberano Norueguês e o da China, né, de uma parte das riquezas do Brasil elas serem investidas no mercado de capitais para que, né, as gerações futuras também elas possam se beneficiar, né, de algumas riquezas, né, que estão sendo geradas agora e provavelmente alguns recursos naturais que não terão no futuro. Além disso, ajudaria também a fomentar um pouco mais o mercado de capitais no Brasil. Eu gostaria de saber, assim, se o senhor acha como prudente ou não, se no Brasil, em relação à Noruega, uma outra realidade ou não. Muito obrigado, professor José Cobori. Bem, Leandro de São Paulo, capital. Vamos lá, Leandro. Na realidade, o Fundo Soberano ele foi extinto, né? Deixa eu te explicar. Inclusive, um dos últimos gestores foi um grande amigo meu, professor lá da IBMEC também, William Bagdasarian. Ele era o gestor do Fundo Soberano. A gente até trocava umas ideias sobre as operações lá, que era meio amarrada, acho que por isso que acabou, tá? O Fundo Soberano do Brasil começou com esse objetivo que você falou, mas com muito pouco, né? Acho que não tinha nem 20 bilhões nele. E aí passou um tempo, tiveram alguns erros, cometeram alguns erros, não foi na época do meu amigo, não. Meu amigo é bom, né? Cometeram vários erros, tal, e depois o Fundo Soberano acabou, acho que, tendo um pouquinho de reserva internacional nele. E aí, como era reserva internacional em dólar, não tinha, era meio amarrado, né? As operações tinham que fazer. As operações tinham que ser com juros americanos, porque o Fundo Soberano não podia ter risco, né? Para administrar as reservas internacionais. No nosso caso, tá? Da nossa economia brasileira. Então, acabava se investindo em títulos do Tesouro Americano. E aí o custo também ficava alto, né? A reserva internacional tem um custo alto, né? Porque você compra dólares e você remunera essa compra de dólares com juros americanos, mas você paga, né? Você troca reais por dólar, você paga com juros brasileiros, né? Então é como se você captasse o dinheiro com um valor mais alto e remunerasse ele com um valor mais baixo, né? Que é o inverso que todo investimento tem que ter, tá? Só que as reservas internacionais, já falei bastante aqui no podcast, aqui no canal, ele tem um objetivo estratégico que é outro, não é isso? É para estabilizar a nossa economia, né? Os choques externos aí de fluxo de capital. Quem quiser entender, procurei, tem alguns podcasts que eu falo sobre reservas internacionais. Então, o que acontece? O Fundo Soberano da Noruega, por que pareça, né? Eu sempre cito a Noruega, um país pequeno, né? Que tem o IDH lá em cima, um exemplo de desenvolvimento, né? E o maior fundo soberano que existe é o da Noruega. Ele tem 1 trilhão e 200, mais ou menos, 1 trilhão de dólares, né? E perde 200. E o segundo maior é um chinês, tem mais de 1 trilhão. Só os dois que tem mais de 1 trilhão, tá? Mas tem vários outros países com fundos soberanos bem rechonchudos, né? Estou citando esses dois que são os dois maiores, da Noruega e da China. Só que esses fundos soberanos desses outros países, eles são alimentados de uma outra forma, né? O da Noruega, eles têm royalties de petróleo, tem royalties de várias coisas lá que eles resolvem pegar uma parte desses royalties, criar o fundo soberano e usar esse fundo soberano como uma forma de fomento. É como se fosse um BNDES aqui, né? Fica fomentando a economia, investindo, é o que você falou, ajudar o mercado de capitais, investe e também remunera, né? Faz como se qualquer fundo, tenta remunerar aquele capital para lá na frente, se o país precisar, né? As próximas gerações precisarem,
Tem até a lógica de que qualquer recurso natural é finito, né? Então um dia vai acabar, mas ele aproveita os royalties, né, desses recursos naturais para desenvolver esse fundo soberano e tornar o país, digamos, um colchão, né, como se fosse um fundo de pensão do país, né? Um colchão bem maior, tá? O da China não. O da China, esse 1 trilhão que tem lá é de reserva internacional. A China tem mais de 3 trilhões de dólares em reservas internacionais, tá? E esses 1 trilhão e 100, próximo de 100 aí, do fundo soberano, tá no fundo soberano, tá ok? Aí você fala, o Brasil poderia criar novamente? Eu não vejo muito espaço, porque o Brasil não tem dinheiro sobrando, tem dinheiro faltando, né? Então não faria muito sentido. A gente não está conseguindo se reforma na Previdência, não está conseguindo pagar a aposentadoria com a regra que tem. Imagina você criar um fundo pensando nisso. É um fundo soberano para fazer investimentos, para tentar rentabilizar e tentar com esse mesmo objetivo, né, que você falou aí da Noruega. Acho que a gente não tem royalties do petróleo, também não faz sentido, né? Então, eu não, sinceramente teria que pensar um pouquinho mais, tá? Mas bate pronto assim, eu não vejo muito sentido ter um fundo soberano aqui. Depois que a economia estiver bem, né? A gente tem déficit primário, né? A gente vai ter um fundo soberano. Quando a gente tiver superávit primário, tiver vários indicadores aí que nos diz que a economia está bem, a gente tem dinheiro. Nenhum país tem dinheiro sobrando, tá? Mas pode ter um dinheiro aí para ser melhor administrado via um fundo soberano, aí tudo bem. Mas por enquanto a gente não está nessa condição, não. Tá ok, Leandro? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor José Cubori. Meu nome é Paulo, falo aqui de Goiânia, Goiás. Eu queria perguntar para o senhor a respeito das ações. Qual que é a vantagem que as empresas têm de continuar pagando dividendo para as ações, uma vez que já foi feito o IPO, né? Já foi feito o investimento, então qual que é a vantagem das empresas manterem um mercado secundário? Quero agradecer as suas postagens, né? O conteúdo tem sido muito bom, de grande valia para a minha vida. Sucesso! Legal, Paulo de Goiânia, aqui pertinho, vizinho, né, de Brasília. Vamos lá, Paulo. Na realidade é o seguinte, você falou, eu vou tentar ser didático dessa forma, tá, Paulo? O IPO é feito no mercado primário. Né? No segundo seguinte, os negócios já estão feitos no mercado secundário. Então, para todo mundo entender, mercado primário é quando a empresa faz a sua oferta inicial, faz seu IPO, né? Initial Public Offer. Então ele faz a sua oferta inicial, ou seja, era uma empresa de capital fechado, abriu o capital, ofereceu as ações para o mercado. Aí o Paulo entrou lá na reserva, eu entrei, fizeram lá o processo todo do IPO, que eu tenho um podcast aqui que eu explico também, tá? E aí as ações passam para nós entramos na reserva. O Paulo pegou. No momento seguinte que as ações começam a ser negociadas, elas já estão no mercado secundário. Então, só para vocês entenderem. A empresa, capital fechado, abriu o capital, aí ela oferece as ações. Aí todo mundo comprou as ações dela, o dinheiro vem para a empresa. No IPO, o dinheiro vem para a empresa, tá? E aí tem uma diferença, esses dias perguntaram, porque tem uma parte desse dinheiro que entra na empresa, mas sai com o sócio, né? Que aí é a diferença de cash in, cash out, tá? Mas também tem um vídeo aqui explicando. Vamos focar aqui na sua dúvida, né, Paulo? Então, abri o capital, entreguei as ações, peguei o dinheiro. No momento seguinte, as ações vão passar a ser negociadas no mercado. Eu empresa, não tenho mais nada com isso. Está lá já no mercado secundário. O Paulo está vendendo para o Cobori, o Cobori está vendendo para outro. No mercado secundário, os investidores estão trocando as ações. A empresa, o dinheiro que tinha aqui para a empresa foi no IPO. Então, daí surge a sua dúvida, né? Por que depois que a empresa fez isso no mercado primário, por que ela vai ficar pagando dividendo? Por que ela faz isso no mercado secundário? Porque o mercado de capitais desenvolvido, uma bolsa de valores, com liquidez, né? Com tudo que a nossa, apesar da nossa não ser tão desenvolvida, é uma bolsa considerada uma bolsa grande, né? No mundo todo em volume de negociação, tá? Mas a nossa bolsa ainda não representa a nossa economia. Não é igual o índice Standard Poor's 500 lá nos Estados Unidos. Mas por que eu, empresa, tenho interesse em dar lucro e distribuir dividendos para os meus acionistas? Primeiro, porque independente se você está no mercado secundário ou não, você é meu acionista. Não é isso? Você comprou a ação com essa expectativa, que a empresa vai crescer, vai distribuir lucro. Então eu distribuo dividendos com esse interesse de atender o meu acionista, que é você, que independente se você
está lá no mercado secundário trocando de ações, ou se você nem entrou no IPO, comprou, né, na bolsa, você é acionista. Então eu tenho que prestar contas para você, distribuir. Porque se eu não fizer isso, quando eu precisar de novo do mercado para fazer um follow-on, né, uma oferta secundária, ninguém vai comprar minha ação, ninguém vai querer entrar. Então as empresas têm um interesse em manter o mercado secundário, digamos, agradar, né, os investidores, manter o mercado secundário sempre com bons olhos com a empresa, porque a empresa pode precisar, e é a melhor fonte de recursos que existe com a empresa, é o capital de longo prazo, tá? Que você só consegue vendendo ações, né? Ações é um capital de longo prazo e não pressiona o caixa, né? Quando você comprou minha ação, já era, você virou meu sócio, eu como empresa te vendi uma parte da empresa, não peguei uma dívida, eu não tenho fluxo de caixa obrigado a te pagar as coisas, eu te pago quando eu der lucro. Se eu não der, não tenho, né? O que a gente diz, não pressiona o caixa. Então, o capital próprio é mais caro, mas ele não pressiona o caixa. O capital terceiros é mais barato, mas ele pressiona o caixa da empresa. Então, o interesse em eu estar crescendo, dando lucro, distribuindo, eu mantenho aquela minha fonte de recursos, né, feliz comigo. Amanhã ou depois eu crescer, precisar emitir mais ações, fazer uma oferta secundária, batata, eu vou chegar lá, vou ser uma empresa bem vista, todo mundo vai querer entrar, né, na minha oferta secundária e vai comprar minhas ações. Se eu não fizer isso, pode ser que eu nunca mais precise, né, fazer, mas é difícil uma empresa que tem objetivos aí de crescimento olhar com esses olhos, ela sempre vai precisar, né? Mas a empresa, teoricamente, pelo que você falou, pode não, mas não queira precisar do mercado, que quando você for, se você tiver essa visão, você não vai conseguir nada no mercado. Tá ok, Paulo? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima. Fala, professor, tudo bem? É o Alexandre, de São Paulo, bom dia. Sempre acompanhando seus podcasts e livros. Eu tô com uma dúvida a respeito de valuation, não sei se você já tirou em algum outro episódio, se você puder me passar, eu ficaria muito grato. Se não, gostaria de saber por que os ativos, tanto intangíveis quanto imobilizados, não entram no cálculo do valuation da empresa. Ou seja, quando a gente quer saber o valor de hoje de uma ação, de uma companhia, a gente traz o fluxo de caixa na perpetuidade, descontada uma taxa para valor presente. E isso é o fluxo de caixa, a capacidade de geração de caixa dela numa perpetuidade. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer um liquidation, ou sei lá, se eu quiser encerrar minhas atividades, eu tenho que levar em conta o meu imobilizado, né, meus ativos. Por que a gente não tem mais uma métrica para valorar uma ação? Essa é a minha dúvida. Obrigado. Bem, Alexandre de São Paulo. Vamos lá, Alexandre. Eu não sei se você falou se você leu o meu livro. No meu livro tem um quadro assim que eu até deixo bem destacado. Está escrito ali: o valor operacional de uma empresa tem que ser maior que o valor patrimonial, né? Do contrário, fecha a empresa e pega o dinheiro. Então vou explicar a lógica dessa frase, tá? Qual que é a sua dúvida? Eu projetei o fluxo de caixa, fiz toda aquela parte do valuation, projetei o fluxo de caixa, perpetuidade, achei o custo de capital da empresa, trouxe o valor presente, achei o valor da empresa. Pô, mas eu não considerei o ativo da empresa, né? As máquinas. É lógico que você considerou. Como é que você gerou o fluxo de caixa? Você considerou. O ativo está ali no seu fluxo de caixa. Simplificando. Bem simples, eu quero ter um carrinho de cachorro-quente. Comprei o carrinho de cachorro-quente, vou vender o cachorro-quente lá na frente da escola. Aí paguei, sei lá, R$2.000 no carrinho de cachorro-quente. Coloquei lá. Comprei um botijãozinho de gás. Sei lá, paguei R$100, botei lá. Isso é tudo ativo, né? Carrinho de cachorro-quente, botijão de gás, porque é permanente, tá? Aí minhas despesas operacionais. O próprio reabastecimento do gás, não é isso? Se eu pagar uma taxazinha ali para ficar na frente da escola, um aluguelzinho ali do espaço, meus insumos, né? Salsicha, o pão. Se eu mesmo estiver operando, eu tenho lá meu Prolabore, mas se eu colocar um funcionário, vai ter Então é uma empresa. Esse carrinho é uma empresa, tá? E aí eu vendo lá, faço uma boa receita, né? Tem um bom movimento na escola. Aí chega você, Alexandre, e fala assim: eu queria comprar aí o seu negócio, o seu carrinho de cachorro-quente. Por quanto você quer me vender? Eu te venderia o meu carrinho de cachorro-quente funcionando, tendo a receita que eu tenho, pelo valor do ativo, pelo carrinho de cachorro-quente, pelo botijãozinho de gás?
pela panela, essas coisas. Não, concorda? Porque se eu for te vender por esse valor, para que eu tenho um negócio? Para que eu abri um negócio? Entendeu? Então aí começa a fazer sentido aquela frase. O valor operacional de uma empresa tem que ser maior que o valor patrimonial. Do contrário, fecha o negócio e vai embora. E aí eu falo, não, eu te vendo, Alexandre, mas deixa eu te fazer vamos fazer um cálculo quanto que vale. Ó, eu vendo, sei lá, 1.000 cachorro-quente por semana, 4.000 cachorro-quente por mês, meu cachorro-quente custa X reais, vou ter uma margem de tanto. Faça o cálculo aí que você falou do fluxo de caixa livre, né? Aí eu tenho as despesas operacionais, sobra livre lá tal, aí X reais, aí desses X reais que sobrou ali ainda não é o fluxo de caixa livre, porque uma parte dessa aí eu tenho que reservar uma parte para reinvestir, né? Fazer o investimento em necessidade de capital fixo, digamos, né? Que, sei lá, eu tenho que guardar um dinheiro ali porque o botijão de gás, né, se desgasta e de 3 em 3 meses eu tenho que trocar o botijão de gás. Sei lá, carrinho de cachorro quente, 3 em 3 meses eu tenho que fazer uma manutenção lá, trocar as rodinhas, isso, melhorar a cobertura, porque o tempo vai. Né? Então isso é investimento em bens de capital. Aí eu separo desse meu fluxo de caixa operacional, separo a parte ali para fazer os investimentos nos meus bens de capital, no meu carrinho de cachorro quente, no meu botijão, é isso? E na minha necessidade de capital de giro, compra salsicha fiado, pão ali, compro fiado lá na padaria, e eu tenho que ter e aí esse fiado vai lá no meu contas a pagar, não é isso? Vendo fiado, cachorro quente para alguns alunos, tem uma parte ali dos meus alunos que compra fiado, então aquele é o meu contas a receber, o fiado da salsicha é meu contas a pagar, eu tenho um pouquinho de salsicha e pão no estoque, é o meu estoque, não é isso? Se eu tenho um funcionário lá fazendo cachorro-quente, tenho lá meus salários aí, faço a conta, necessidade de capital de giro, desse fluxo de caixa operacional, tirei a parte do investimento e tenho que tirar uma parte de capital de giro. Pum. O que sobrar é o fluxo de caixa livre. Aí eu projeto esse fluxo de caixa livre, trago valor presente pelo meu risco, que é o meu custo de capital, custo de oportunidade. Aí eu chego para você, Alexandre, e falo assim, eu te vendo meu negócio aqui por 100 mil reais. Você, que absurdo, 100 mil reais, teu carrinho custou só 2 mil, seu botijão não sei o quê, aí faz meio que a mesma conta que você e fala assim, vocês têm só 10 mil de ativo, como que sua empresa vale 100 mil? Ué, se minha empresa vale 10 mil, para que eu abri ela? Né? Então eu gastei os 10 mil em ativos ali, em tudo dessa conta que você fez, porque eu vou gerar um caixa com isso que vai ser o valor da minha empresa. Não é isso? Ou na sua dúvida, né? Aí eu chego para você, digamos que você entende um pouco de finanças, Alexandre. Eu falo assim, então, eu fiz aqui essa conta do fluxo de caixa livre e tal, 100 mil reais vale a minha empresa. Mais os 10 mil aqui dos ativos, 110 mil. Aí você vai falar, não, você está somando as coisas 2 vezes, né? Aí eu sou meio, não entendo nada de finanças, assim, mas como assim, Alexandre? Estou somando 2 vezes. Ué, como é que você gerou esse caixa aí para a empresa valer 100 mil? Do nada? Como é que você fez o cachorro quente? Você usou seus ativos para gerar esse caixa. Então, quando você faz o fluxo de caixa descontado, o ativo está lá. Porque quem gerou aquele fluxo de caixa foi o ativo. Então, no meu livro tem essa figurinha, né, que eu coloco lá, o princípio lá da continuidade. Né? Você abriu a empresa hoje. Passivo. Se você tem só capital próprio, se você pegou dinheiro emprestado, capital terceiro. Então, passivo e patrimônio líquido. O que é esse lado? Financiamento. Onde o dinheiro está entrando. Aí os meus ativos aqui, tudo que eu te falei, estoque, ativo permanente, carrinho de cachorro quente e botijão de gás. Para que eu me financiei aqui? Para investir aqui. Para investir aqui. Para que eu investi aqui em ativo? Opa, para fazer o meu negócio funcionar, gerar caixa. Aí vendi os cachorro quente, tirei as despesas todas que eu tenho aqui, lucro. É isso? E o negócio, se eu reter uma parte do lucro e reinvestir, a tendência é a minha empresa crescer. Se eu pegar todo o lucro da empresa, todo o fluxo de caixa livre ficar com... Na verdade, quando eu estou falando do fluxo de caixa livre, já tem um reinvestimento, tá? Mas imagine aqui competência, né? Lucro líquido. Eu pegar todo o lucro líquido, o que vai acontecer? Minha empresa vai se manter do mesmo tamanho. E com o tempo ela vai quebrar, porque eu não estou reinvestindo. Né? Então, uma parte desse lucro aqui é reinvestimento. Está lá, patrimônio líquido, reserva de lucros, reinvestimento. Para que eu segurei a reserva de lucros aqui? Para reinvestir nos ativos. Investir no ativo para quê? Para gerar mais receita. Estou gerando mais receita, com as despesas controladas, vou aumentar meu lucro. Então, o seu fluxo de caixa já está considerando ativo. Tá? O valor patrimonial só é utilizado como exatamente no ponto que você falou.
É só o valor de liquidação. Então, meu negócio quebrou. Agora imagine. Quebrou meu negócio de cachorro-quente, quebrou. O que eu tenho na minha empresa para vender? O carrinho de cachorro-quente e o botijão de gás. Então, o valor de liquidação da minha empresa é o ativo. Aí eu vou lá e tento vender os ativos. Esse é o valor de liquidação. Mas, novamente, o valor patrimonial não é o valor operacional. O valor operacional tem que ser maior que o valor patrimonial. Só é igual ou até menos nesses casos, tá? De liquidação da empresa. Espero ter elucidado este enigma. Um forte abraço, meu amigo. Sucesso. Vamos à próxima? Boa noite, professor Cobori. Quem está falando mais uma vez é o Evandro de Belo Horizonte. Desde já, mais uma vez, um prazer participar do seu podcast. Muito obrigado pelo conhecimento mais uma vez. Eu gostaria de saber do senhor a respeito, é uma pergunta um pouco diferente do contexto, mas a respeito de investimento. Eu gostaria de saber a respeito do SAF, agora a Sociedade Anônima de Investimento dos Clubes de Futebol Brasileiro. Se o senhor acha que os clubes do Brasil, os clubes de futebol do Brasil têm condições de abrir capital na Bolsa, tem clubes numa situação difícil por causa dos cartolas, né, como Cruzeiro, Botafogo, Vasco, e eu vi até que a XP parece que vai ajudar o Cruzeiro a abrir o capital na Bolsa. Se esses clubes têm condições, como é que vai ser? Se vai ser um fundo de investimento, ou se cada clube vai abrir o capital na Bolsa. Se o senhor tiver um conhecimento dessa área, eu agradeço desde já pela minha dúvida. Muito obrigado, uma boa noite, um grande abraço. Bem, Evandro de BH. Vamos lá, Evandro. Eu não investiria. Eu vou responder rápido, porque você investiria em algum clube de futebol? Se o clube de futebol abrir o capital, você investiria na situação que está hoje? Você investiria em algum? Você acha que algum clube tem uma gestão profissional, com visão de futuro, com visão, né, dos seus acionistas, se fosse, né, de capital aberto, do jeito que está? Não, você não compraria. Eu não compraria as ações de nenhum clube de futebol. Talvez a contragosto, porque eu sou corintiano, eu compraria do Palmeiras, que me parece ainda que é um time que ainda tem um profissionalismo ali na gestão. Não sei se é atual, tá? Mas um tempo atrás eles tinham. Tirando o Palmeiras, o São Paulo, um tempo atrás, ele tinha uma gestão profissional, mas deu uma degringolada, né? Então, se os clubes do jeito que estão hoje abrissem o capital, eu não entraria nunca num negócio desse. Não entraria nunca. Hoje, só como torcedor, você tem lá os programas de sócio-torcedor, né? Mas é muito mais pela paixão, né? Não é pelo negócio não, tá? Todo mundo que é sócio-torcedor é que tá dando dinheiro pro clube porque gosta, ama, né? De paixão o clube e tá ajudando. Mas gestão profissional em clube de futebol, nós estamos longe disso, tá? Forte abraço, Evandro. Vamos à próxima agora em texto. Olá, professor Cobori. Sou o Miolo e moro em João Pessoa. Sou fã do seu canal, assisto seu podcast todo sábado e também tenho seu livro de análise fundamentalista. Parabéns por sempre trazer informação econômica com qualidade e serenidade para todos. Minha questão é a seguinte: venho recebendo diversas ofertas de empréstimo consignado com taxa efetiva de 0,8% ao mês. Daria aproximadamente 10% ao ano, se calculei certo. 0,8%, próximo disso aí. E vejo alguns CDBs com 3, 4 anos de vencimento pagando 12% ao ano. Parece bom demais para ser verdade. Simplesmente prestar e colocar o dinheiro num CDB numa taxa maior e com FGC. Como sei que não existe almoço grátis, provavelmente tem alguma coisa que eu não esteja enxergando. Qual seria o cálculo de fazer para avaliar isso de forma adequada? Muito grato pela atenção e parabéns pelo merecido sucesso no canal. Forte abraço. Miolo, de João People. Passei esses dias atrás aí. Meu filho tá morando aí. Deixa eu te falar, Miolo. Pelas informações que você deu, parece, tá? Mas você tem que olhar o custo efetivo total. Essa é a taxa de juros que eles estão te emprestando. Mas com certeza o custo efetivo total deve passar de 1% ao mês aí, tá? Então já não vai valer a pena esse CDB pra você. Pra você tentar fazer essa arbitragem aí. Tá joia? Um abraço, Miolo. Forte abraço aí pra João Pessoa. Vamos à próxima. Boa tarde, professor Cobori. Me chamo Edson de Marília, São Paulo. O filme Margin Call, O Dia Antes do Fim, é situado em 2008.
Trata-se da crise dos títulos subprime. O mesmo tem um roteiro bastante complexo e técnico sobre o que realmente está ocorrendo naquele momento. Mesmo para quem tem algum conhecimento sobre economia. Será que o senhor poderia dissecar o mesmo para mim? Edson, Marília, cidade dos meus primos aí, dos meus tios. Vamos lá. Edson, deixa eu tentar te ajudar. Agora, cinema, né? Agora vamos fazer um resumo do filme. Eu vou falar bem rápido, porque na realidade ele não é tão complicado. E teve uma pergunta agora passada que eu falei sobre o CDO. Você já deve ter meio captado, tá? Que é o Margin Call conta, eles não citam lá no filme, mas ele conta a quebra do Lehman Brothers, né? Um dia antes do fim. O filme, se não me engano, eles já estão prevendo ali, tem uma demissão em massa ali, sai os caras mais graduados, né? Aí sai o cara lá que era um analista sênior, que o ator, inclusive, esse ator, eu sempre me lembro ele, que ele é do Terminal, lá do Tom Hanks, né? Ele é o cara lá da agência de imigração lá que pega no pé do Tom Hanks. Ele é o mesmo ator. Pra quem não assistiu, eu gosto dos filmes do Tom Hanks, né? O Terminal é muito legal. Então, esse cara que é demitido, ele entrega um pendrive lá pro menino novo lá, um analista júnior, sei lá. E aí quando esse menino olha, na realidade ali na análise de risco, tá mostrando a realidade que ninguém queria ver, né? Que eram os CDOs ali que risco total, o mercado imobiliário era uma bolha, tinha atingido, o que era o subprime, né? Que é o CDO aí, os contratos de financiamento eram feitos, aí os bancos securitizavam isso, que eu expliquei naquela pergunta, que era securitizar. Pegava a sua dívida, Edson, que você tinha lá no financiamento imobiliário, envelopava isso aqui, botava o liquidificador, saía, cuspia uma dívida do outro lado aqui. No nosso caso, uma CRI, né? Lá eram os CDOs, tá? As obrigações de dívidas colaterais. E aí vendia isso pro resto do mundo, pros fundos, vendia isso aí. Falou, ó, risco X, rentabilidade X. O que estava lastreando esse CDO é igual a nossa CRI, tá? Era um recebível imobiliário do Edson. O Edson foi lá, comprou uma casa ali em Beverly Hills, em Los Angeles, e começou a financiar. Financiou. E por que o negócio deu certo por um tempo? Porque os imóveis um negócio que se retroalimenta, a bolha, né? Os imóveis estavam se valorizando e o juros estava baixo. Aí compensava. O Edson ia lá, pegava o financiamento imobiliário, comprava o imóvel, alugava o imóvel, e o aluguel do imóvel era maior do que a prestação do empréstimo. Aí o Edson conseguia fazer dinheiro com isso. Então, recebia o aluguel, pagava o empréstimo, mas sobrava um troco lá para ele. Opa, excelente negócio. Tanto que tinha gente lá que tinha 20 casas, né? Tudo na mesma rua. Isso estava dando certo por quê? Porque o imóvel estava subindo. Junto com o valor do imóvel, sobe o valor do aluguel. E estava tudo beleza. Só que tem um limite, né? A bolha. Aí quando o imóvel começou a cair, o movimento é inverso. O preço do imóvel começou a cair, o aluguel cai junto, até chegar lá no break-even, em que o aluguel passou para baixo, o valor do aluguel já não paga o empréstimo, a prestação lá do empréstimo. O cara tinha um monte de imóvel, um monte de gente estava fazendo isso, né? Porque estava dando dinheiro. Começou a ficar inadimplente com o financiamento. Começou a ficar inadimplente, o fluxo de caixa lá do CDO parou. Parou, deu default, né, que eles falam. O negócio deu ruim. O CDO lá já não está recebendo esses recebíveis. E esse risco, esse analista sênior lá no filme, ele já tinha visto esse risco. Já tinha planilhado, já tinha avisado o banco. Então o banco já prevendo que ia dar essa merda e começou a demitir um monte de gente. E demitiu esse cara meio puto, entregou o pendrive lá pro cara. O cara olhou e falou, puta, que merda fenomenal, né? E chamou lá o chefe dele, mostrou. Aí chamou o outro chefe lá, que era o Kevin Spacey, se não me engano, chamou. E aí convocaram a reunião toda, chamou lá o CEO lá, o Jeremy Irons, se não me engano. Eu só lembro desse cara, desse filme épico, né? Se não me engano, a Missão. Acho que é muito antigo. Essa Missão era com o Robert De Niro, era novinho ainda. Aí ele chamou lá o Jeremy Irons, o CEO lá, não entendia muito do negócio, mas era um cara de negócio, né? Meio sem escrúpulos. Aí o que os caras falaram? O que nós vamos fazer? Bicho, a merda vai estourar, vamos fazer o seguinte, vamos vender esses títulos todos para os nossos clientes antes que alguém descubra. Ou seja, troço, o cara tipo assim, sei que não vale nada, mas antes dos clientes descobrirem que não vale nada, vamos vender para eles. E foi isso que foi feito. Tá? Então o filme, a historinha é essa, é a história do subprime e o que os bancos de investimentos estavam fazendo. Tá ok, Edson? Espero ter feito uma sinopse rápida do filme aqui. Vamos à próxima?
Boa tarde, professor. Tudo bem? Professor, hoje vi uma reportagem do Infomoney, onde ele junta indicações de ações feitas pelas principais corretoras e faz um ranking das mais indicadas. Vale está na primeira colocação. Gostaria de saber se com a previsão do aumento da taxa Selic pode haver alguma vantagem em investir na Vale, por ser iniciativa privada, e também gostaria que uma mini aula do senhor determina preço justo da ação. Aprendi um jeito simples, que é dividir o dividendo pelo dividend yield. Fiz isso no caso da Vale e a resposta deu R$80 por ação. Hoje a ação está custando 112. O senhor pode tirar a prova real do que está realmente certa a minha conta e o método que aprendi? Pelo que você escreveu aqui, está errado. Você foi e voltou. Deixa eu te explicar por quê. O dividend yield é o dividendo dividido pelo preço da ação. Aí você pegou o dividendo e dividiu pelo dividend yield. Então eu vou colocar número que você vai entender. Imagine que a empresa distribui R$1 de dividendo e o preço da ação é R$10. 1 dividido por 10, 0,1. 0,1 em percentual é 10%. 0,1 é fator, né? 0,1 em percentual é 10%. Então, ó, o dividend yield é 0,1. Vou manter em fator para você ver que você foi e voltou. Então, o dividend yield é 0,1. Aí você pegou o dividendo, que é R$1, e dividiu pelo dividend yield. Você vai voltar para os 10. Né? Então, esse método que você aprendeu aí, se alguém te ensinou, tá a sua perna, não sei, que ele fez, foi e voltou, né? Não fez nada aí, tá? Valuation eu faço com fluxo de caixa descontado. E dividend yield é um múltiplo. Você tem um monte de múltiplos que você pode avaliar. Um dia eu escrevo um livro sobre múltiplos e os cuidados que você deve ter. A editora me cobra sempre esse livro sobre avaliação relativa. Vamos à próxima? Espero ter te ajudado aqui. Pena que você não colocou o nome. Vamos lá. Aqui quem fala é o Everton, de São Paulo. Um forte abraço. Gostaria de saber qual a sua visão sobre o modelo de gestão financeira dinâmica, também conhecido como modelo de Froehlich, e como alguns defensores desse modelo acreditam que ele seja superior ao modelo de análise clássica. Na realidade, esse negócio não é tão novidade, tá? Esse professor aqui, o Michel, acho que é Michel Froehlich, inclusive ele desenvolveu esse método junto com a Fundação Dom Cabral. Tá? Eu tenho a formação na Dom Cabral de conselheiro de empresas. Inclusive, quando eu fiz a formação lá, recebi um convite informal, né? Me perguntaram se eu não tinha interesse em dar aula lá. Eu, na época, não, porque eu tinha... Minha vida era muito corrida e na Dom Cabral você tem que... É meio imersão, né? Você tem que, inclusive o curso que eu fui, né? Você tem, inclusive, hotel dentro da Fundação Dom Cabral que você fica hospedado lá, porque os cursos são 15, 30 dias. E aí, para ir dar aula lá, o professor também fica lá meio... Tem que viver daquilo, né? Ou ser aposentado e, como no meu caso agora, se me convidarem, talvez eu... Por prazer, tá? Porque eu gosto da aula. Mas o Michel Froehlich desenvolveu esse método com a Fundação Dom Cabral, que inclusive era uma das disciplinas que eu dava no IBMEC, no MBA de Finanças. Tá? Vou explicar rapidamente esse modelo dinâmico. Na realidade é o seguinte: quando você estuda capital de giro, essa matéria se chamava Administração Estratégica do Capital de Giro, essa disciplina. Eu vou tentar resumir aqui em 3 minutos, porque lá eram 10 aulas a disciplina, né? 10 aulas de 4 horas cada uma. Então vai ser difícil eu te passar realmente tudo, tá, Everton? Mas eu vou tentar resumir aqui. O capital de giro, quando você usa um valuation, você usa a necessidade de capital de giro. Necessidade de capital de giro é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Só que tem outros 2 indicadores. Quando você olha realmente para uma demonstração financeira, para um balanço patrimonial, tem o que eles chamam de capital de giro líquido, que é o passivo não circulante e o patrimônio líquido menos o ativo não circulante. Então, imagina que você está vendo um balanço, tá? Que eu estou com o passivo aqui e o ativo aqui. Então você está pegando o passivo não circulante mais o patrimônio líquido, está ficando de fora só o passivo circulante. E você está pegando o ativo não circulante, está ficando de fora só o ativo circulante. E aí você faz essa conta, capital de giro líquido. Então olha a intuição. Você tem o passivo não circulante, o patrimônio líquido, se ele for maior, ou seja, se o capital de giro líquido for positivo, é porque o passivo circulante mais o patrimônio líquido são maiores do que o ativo não circulante. Então quer dizer o seguinte: você tem mais capital de longo prazo financiando menos ativos de longo prazo. Então, uma situação ok. E aí você pega a necessidade de capital de giro, que não é todo ativo circulante e todo passivo circulante, é só o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Um menos o outro da necessidade de capital de giro. O que ficou faltando aqui nesses 2 indicadores que eu te falei? O ativo circulante financeiro ou errático, tá? O que eu chamo de operacional pode ser chamado de cíclico também. Então eu estou tirando só o financeiro. Só que o financeiro entra nessa conta quando eu pego esses 2 indicadores e diminuo um do outro, que é o saldo em tesouraria, né, ou só saldo, que é
o capital de giro menos a necessidade de capital de giro. E aí vai sobrar só o financeiro aqui. Então o que ele faz? Ele pega esses três indicadores, capital circulante líquido, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria, e ele classifica se um é positivo, outro é negativo e outro é positivo. E ele faz uma tabelinha, a situação ideal, né? Não é ideal que tenha uma melhor ainda, a ideal seria o capital circulante líquido positivo, a necessidade de capital de giro positivo e o saldo em tesouraria positivo. Empresa sólida. Melhor que isso, excelente, seria o capital circulante líquido positivo, a necessidade de capital de giro negativa e o saldo em tesouraria positivo. Necessidade de capital de giro negativa quer dizer que a empresa não precisa ter capital de giro. O giro dela é financiado pelo fornecedor. Então, a necessidade de capital de giro dessa empresa é negativa. Um exemplo disso são as grandes redes de supermercado. Ele consegue girar o estoque dele, vender, receber, antes de ter que pagar o seu fornecedor. Ou seja, o fornecedor, ele consegue um bom crédito com os fornecedores e consegue girar isso mais rápido, receber antes do que ter que pagar o fornecedor. Então ele tem um capital de giro a favor dele, que é a necessidade de capital de giro negativa. Então é uma situação excelente, tá? Que é melhor que a sólida. E aí vai baixando isso aí, você vai imaginando, né? Capital circulante negativo, saldo de tesouraria negativo, aí vai fazendo uma combinação. Então ele criou essa tabelinha e quando você analisa as empresas, sobre esse ponto de vista, isso na realidade é liquidez. Sobre esse ponto de vista da liquidez, você classifica, você pega, sei lá, vou olhar os últimos 10 anos dessa empresa. Aí você classifica ela nesse método dele. Aí você fala, pô, essa empresa estava sólida, aí agora ficou meio ruim, muito ruim, péssima, ou seja, você falou, a empresa está piorando. Ou o inverso, a empresa vinha aqui péssima, muito ruim, tal, mais ou menos, sólida. Excelente. Opa, a empresa deu uma virada aqui, né? Na gestão do capital de giro dela. Empresa legal. Ou seja, não vai ter problema de liquidez, de solvência, tá, da empresa. Foi uma parte de capital de giro aqui meio rápida, só para responder a sua dúvida. Tá ok, Everton? Espero que você tenha entendido, mas acho que deu para pelo menos pegar a noção. Não é isso? Forte abraço, Everton. Essa foi a última pergunta. Espero ter respondido e agradado a todos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative aí as notificações. Faz aqui os seus comentários, né? Dá o like aí. Pessoal, minha equipe sempre fala para eu pedir isso, é que eu esqueço. Porque tem esses algoritmos, né, do YouTube e tal, mas eu também não tenho esse interesse que tem milhões, né, de cara que não tá te seguindo porque aprecia o conteúdo, né? Então acho que tem certeza que os 240 mil de vocês que assistem os meus vídeos é porque gostam do conteúdo e acham ele relevante, tá? Então se você achar que pode ser relevante para outra pessoa, ajuda se você, né, fizer os comentários, né, dá o like aí, tá? Que o YouTube entende que, o algoritmo, né, do YouTube entende que é relevante e começa a mostrar para mais gente. Tá joia? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61-98117-0005. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.